Queridos, uma boa noite. Como vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse código de balada. Na verdade, o código vai ficar na descrição para vocês darem uma olhada melhor. E eu vou dar uma passada geral aqui, explicando os principais pontos, principalmente sobre a prática da iluminação no WebGL. Beleza? É uma curiosidade, é a terceira vez que eu gravo o vídeo completo explicando o código, mas sempre dá um BO. Aí eu tô meio triste com isso, mas pelo menos eu tô 3 vezes mais experiente para explicar aqui pra vocês o código. Vamos lá, espero que dessa vez dê certo. É, hum, Esse aqui é o nosso código. Primeiramente, vamos criar a cena, né? A cena onde acontece a nossa baladinha. O fundo eu coloquei um tom de preto aqui para quê? Pra gente ter uma ideia melhor, conseguir diferenciar melhor as luzes, que é o nosso foco. A câmera, eu coloquei uma câmera de perspectiva, sabe, num ângulo de 45 graus. Dá uma sensação de que a gente tá vendo a cena do topo, assim, não como se fosse completamente vertical, assim, mas vista do topo, sabe? A posição da câmera no set e para onde ela tá olhando, ou seja, é onde a nossa cena vai acontecer. Isso aqui renderiza a parada. Isso aqui renderiza a parada, que cria toda a janela e tal. O piso, o piso, coloquei um piso pra parada não ficar flutuando assim, pro defeito de tipo, tamo numa balada mesmo. O piso ele foi feito usando o Plane Geometry, essas ferramentas aí do TJS que a gente já usou em outras atividades, como o Spree Geometry e tal. E as dimensões dele é 30 por 30. Aqui o material do piso, eu fiz isso por quê? Porque o piso ele também reflete a luz, não é só as esferas. Olha aqui o piso refletindo para cá e tal, você tá gravando, né? Tá gravando, é porque eu tenho sempre que checar, porque da última vez deu BO. Enfim, olha como o piso também tá refletindo. Isso é por causa disso aqui, Mesh Pond Material, que eu vou explicar lá mais pra frente quando a gente chegar nos objetos. Tá, fiz o piso, isso tudo aqui eu fazendo o piso. Aí coloquei ele horizontal, né, pra parecer um chão mesmo, assim, 90 graus horizontal, ok? Adicionei o piso. E agora vamos para a parte interessante, é a parte que você tem que prestar mais atenção. As luzes. Essa daqui é a luz ambiente. A luz ambiente, ela ilumina toda a cena de forma homogênea. Ela não vem de um ponto específico. Ela ilumina a cena e ela evita o escuro. Então, a luz ambiente, a luz geral ali que ilumina toda a cena, eu coloquei ela branca, é a luz branca. Tá bem baixinho, vamos tentar aumentar. Olha, se eu colocar um 5 talvez, vamos ver como é que fica essa parada aqui. Eita, ficou até tudo branco, ficou completamente branco, é porque de 0,25 foi pra 2, ó, foi pra 5. Bastante, mas vocês sacaram que é a luz branca no caso. Aqui tá super claro, super claro. Até olha como as formas estão refletindo completamente branco. É 0,25 de novo. E agora a luz direcional. Eu usei três tipos de luz: a ambiental, a direcional e a pontual. A direcional ela tem um tom mais amarelado aqui. É, Colocar aqui 2,25 deve ser suficiente. É porque aqui ela tá bem fraquinha, mas se você ver aqui, ó. Já ficou melhor.
É uma luz mais amarelada. E qual que é a diferença dessa luz para a luz ambiental? A diferença é o seguinte, a luz direcional, ela vem de um ponto específico, tanto que aqui eu tive que colocar a posição dela, toquei de onde que tá vindo, e os raios de luz, assim, eles seguem paralelo, seguem em linha reta até um outro ponto. Eles vêm de um ponto específico e chega até o outro ponto, que é onde a gente define aqui com o target. E eu defini aqui esse outro ponto para onde ela vai, que é o centro da cena, onde ilumina. Então, aqui no na nossa atividade, eu coloquei bem em cima aqui, imagine que a luz esteja aqui, ela age como a luz do sol ou a luz de uma lâmpada, por exemplo, de um ponto específico até outro local, beleza? Aqui eu adicionei as duas, deixa eu ver se tá gravando de novo. Acho que tá, hein? Tomara que eu consiga. É, a luz vermelha agora, as luzinhas agora, elas são point light. É o terceiro tipo de luz que eu usei. Qual que é a diferença dela para as outras luzes? A point light, assim como a directional light, ela vem de um ponto específico. Só que a diferença é que desse ponto específico ela vai para todas as direções, a luz. E quanto mais longe essa luz chega, menor a intensidade dela. Essa point light ela tem essa característica. A gente já até observa, detalhe, eu fiz uma esfera aqui também, mas essa esfera é só para você ver, visualizar ali onde que a luz está, não é nada importante. Aqui, ela sai desse ponto, de um ponto central aqui, e ela se dispersa até que ela perde a força, sabe? De um ponto específico. Essa é a luz pontual, assim, point, acho que point light para pontual. Não sei se essa é a tradução literal que eu fiz, assim, tá certo, mas point light, vamos chamar assim. Enfim, aqui fazendo a luz, fiz a luz, beleza, fiz a esfera. E aqui é basicamente fazendo a mesma coisa. Olha, a gente faz a luz verde, e depois faz a esfera verde. Daqui eu já vou até explicar direto, além disso, como que eu animei. Aqui na função animate, que é basicamente onde que tá toda a animação. Eu usei uma função de seno e de cosseno para poder fazer o giro, né, em torno do objeto, de acordo com o tempo. Tanto que aqui tá tipo tempo normal e aqui tempo mais 2 e tempo mais 4 porque tem uma luz na frente da outra, né? Aí tipo assim, eu atrasei a luz para elas não irem iguais assim. Enfim, foi assim que eu calculei a posição. E aqui pra esfera vermelha, pra não copiar o código, eu só copiei, sabe? Tipo assim, a posição da esfera vermelha é a cópia da posição da luz vermelha. Beleza. E aqui também é importante falar, porque é aqui que eu fiz a intensidade, que com a função seno, claro, que diminui e aumenta, que dá esse efeito de piscar aqui, ó. Esse efeito de piscar. Agora para completar, paramos aqui, né? Paramos aqui. Acabou a esfera azul. A parada de geometria agora. Eu fiz dois objetos, eu fiz o dodecaedro e eu fiz o octodaedro. Curiosidade, eu tive que pesquisar se o octodaedro era esse mesmo, porque eu não lembrava octodaedro, e é realmente um nome bonito, né? Um nome bonito se falar octodaedro. Enfim, enfim, esses dois objetos, eles são diferentes. É, Na real, diferente, eu digo em que sentido? É como se fossem de material diferente, como se um refletisse mais e outro refletisse menos. Isso é a maneira como eu usei essa paradinha aqui, ó, o Mesh Pung Material e o Lambert Material.
Isso daqui é pra fazer a reflexão, tá? Caso você não esteja entendido aqui, ó, tá vendo que tá refletindo? Como se fosse uma superfície que reflete. Só que eles refletem de forma diferente, o Pong Material e o Lambert Material. Tem casos, podem ter casos assim que se usa um e que se usa outra assim, por exemplo, usar Lambert Material em superfície mais fosca ou usar Pong Material é, tipo, é algo obrigatório, mas é algo que pode se usar. Só que na prática, o que eu posso te dizer é que eu considero o Pong Material assim mais completo que o Lambert Material, porque o Lambert Material ele calcula ali a reflexão de forma mais simples. O Pong Material ele considera a dispersão no objeto e também a luz especular. O que é a luz especular? É a luz naquele determinado ponto em específico. Então, tipo, o Pong Material ele calcula essa dispersão e soma com a especulação de luz naquele local e faz uma reflexão que parece mais reflexiva, sabe? Menos fosca e tal. E essa é a diferença na prática. Eu acho que se você visualizar, talvez você consiga enxergar a diferença melhor, sabe? Deixa eu só colocar aqui 0,25 ou 1, sei lá, vou colocar 1 pra ver como que fica. Bate o olho aí e vê se você consegue identificar uma diferença entre o Pong Material e o Lambert Material. Esses dois objetos, eles se refletem de forma diferente. De forma diferente. Essa é a prática, mas a teoria é isso. O Pong Material, ele não calcula só a luz, ele calcula o ponto de dispersão e o ponto de especulação também. É, acho que é isso. Em síntese, esse foi o código. Dúvidas vocês podem me enviar no e-mail que também vai estar na descrição. Eu agradeço. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aqui no joinha. E falou. Falou. Espero que dessa vez dê certo.